Hoje vamos falar especificamente sobre o novo sistema de implante zigomático da Sim, lançado em 2024 no CIOSP, e quais são os principais avanços desse sistema. Tá? Inicialmente, o implante agora ele vai ser com um formato completamente diferente do que vinha sendo até então. Eu fui um grande crítico do modelo anterior da Sim, aquele que tem um pescoço um pouco mais robusto, o corpo afunilado e o ápice com 10 milímetros, né? E felizmente a gente teve uma grande evolução, assim escutou bastante cirurgião, não só no Brasil, mas no mundo todo, e a gente acabou participando do processo de validação desse implante ainda na fase de pesquisa. Então, como que esse implante se encontra hoje? Inicialmente, a região cervical não tem mais aquele excesso de volume, como tínhamos antigamente. Entenda, os casos onde tem osso na região de pré-molar, na região de primeiro e segundo pré-molar, para ancorar um pescoço volumoso, geralmente é caso, hoje em dia, geralmente é caso para um for standard. Por quê? Porque você consegue inclinar esses implantes para frente e resolver sem implante zigomático. O que está sendo colocado como casos de implantes zigomáticos são os casos de atrofia severa. Então são casos onde não tem jeito. Só o implante zigomático resolve. E nesses casos é comum essa região cervical ela ficar só apoiada numa canaleta no rebordo. Não tem mais aquele osso para transfixar. E se tiver osso para transfixar com bastante volume, talvez você não está planejando bem o teu caso, e esse caso poderia ser feito on for standard ou até mesmo transsinusal, que é uma técnica que a gente vai falar depois num outro momento. Mas vamos lá, o que mudou nesse implante? Essa cervical, então, ela não tem mais espiras e ela é mais estreita. Então ela permite mais espaço para acomodação do tecido mole. E o fato de que, se tivermos uma deiscência tecidual, e possivelmente teremos em alguns casos, como ela é lisa, ela não tem espiras, ela facilita a higiene do paciente. Eu tenho duas hipóteses, né? Eu posso ter uma exposição com espiras e uma exposição sem espiras. A exposição sem espiras é muito mais tranquilo para você até, de repente, fazer alguma manobra de recobrimento desse implante. Vamos imaginar que você teve ali uma exposição de 3, 4 milímetros, o paciente se questiona se isso é normal. Com as espiras expostas, ele vê que é algo anormal, por mais que você fale que isso não traz complicações para a osteointegração, acaba de fato formando tártaro, acaba dificultando a higiene. E o paciente vê isso como algo anormal. Uma espiras, um corpo cilíndrico sem espiras, caso aconteça uma deiscência 4, 5 milímetros, que é uma coisa que pode acontecer depois de 5 a 10 anos, o paciente vai entender que é normal e ele vai conseguir escovar e manter a região higienizada. Outra vantagem desse implante é que ele está sendo colocado com a superfície HA nano da Sim. Essa superfície a gente sabe que ela promove, ela melhora a osteointegração, acelera a osteointegração, mas também tem alguns trabalhos preliminares ainda, mas há indícios de que ela também favoreça a adesão de fibroblasto. Não temos ainda comprovação clínica de longo prazo, apenas um insight em modelo experimental, mas talvez aqui esse implante, a gente vai acompanhar ao longo do tempo, ele pode trazer um benefício adicional. Eu não diria uma fibrointegração, né? Mas sim uma capacidade de aderência tecidual um pouco maior. Mas isso a gente vai ver ao longo do tempo. Outra questão que mudou é que a conexão agora ela é Morse, ela é interna, 16 graus. Vamos imaginar que você é um usuário do sistema da Sim de conexão Cone-Morse, né? Então você tem lá o implante Epicut, você tem o implante Epicut Long, você tem então agora o zigomático. Todos esses implantes vão ter a conexão interna Morse 16 graus. Então você pode utilizar a mesma linha de componente para todos os sistemas, né? Todos os modelos de implante. Isso acaba sendo um benefício desse novo sistema. Então aqui nós temos uma nítida evolução, né, de como que a gente faz o zigomático hoje. Na imensa maioria das vezes o aspecto clínico é esse daí. Então olha, inicialmente espiras sem tratamento de superfície, evoluímos para um corpo um pouco mais volumoso com espiras somente na região cervical, com tratamento de superfície, e agora evoluímos para um implante liso sem espiras com tratamento de superfície. Então essa foi a evolução do sistema de implante zigomático. Então perceba aqui que de uma vista de baixo para cima,
há uma tendência a dar menos volume naquela região. Então, quanto menos volume tem, superfície lisa, claro que o tecido mole tende a ficar mais estável, a pequenas movimentações durante o ato mastigatório, durante o movimento de higiene. Então isso certamente é uma vantagem para os nossos pacientes. Antigamente tínhamos que procurar a posição final do implante para definir a posição de saída do parafuso protético, né, por conta do uso do montador. Então você tinha que fazer um ajuste fino. Sempre que você girava o implante, girava a introdução do implante. Então às vezes você tinha que dar uma volta a mais para conseguir colocar o torque que você quer e às vezes a posição do parafuso não coincidia, você tinha que dar um torque a mais ou a menos, né? Além do que, todos nós sabemos que tínhamos o problema também desses montadores às vezes darem problemas. Apesar que nos últimos anos isso tem diminuído bastante, mas eu tive vários casos de problemas com montadores de implante. Então você tinha que colocar o implante na posição do rebordo, né, a cabeça do implante, tirava o montador e estava lá o hexágono externo para você colocar o mini pilar. Agora não, agora mudou. Você coloca o implante na posição que você quer, você mediu certinho lá, aí o mini pilar é que vai modificar e você vai testar as 12 posições ali do index em relação a somente o componente protético, tá? Então esse é o aspecto do modelo. Então a gente sabe que angulações de 45 graus, que já vem no hexágono externo, no implante hexágono externo zigomático, muitas vezes não são suficientes. Então a gente tinha casos de zigomático duplo, que mesmo com 45 graus ficava para dentro, né, os parafusos. Então uma vantagem agora vai ser lançado, a gente já testou, já fiz alguns casos inclusive, mini pilares de 52 e até 60 graus. Então isso é uma grande vantagem também para otimização protética dos nossos casos. Então a gente partiu de uma situação como essa, espiras totalmente expostas, para uma situação como essa, implantes sem espiras. Então aqui a gente está só exemplificando que a conexão Morse 16 graus, ela vai ser onipresente em todas essas linhas de implantes, né? Então aqui no caso colocando o implante transnasal, que a gente tem sempre um pouco de cautela e usa só em casos específicos, né? Porque ainda a gente está tendo a validação. Eu penso que é uma técnica que vai ter uma boa validação, a gente só não pode utilizar ela sem critério. A gente vai aprender também no futuro, eu quero viabilizar algumas aulas sobre essa técnica. Então esse é o implante, atualmente a gente vai usar o mini pilar de 45 graus, né, na maior parte das vezes, e já está entrando no mercado então o 52,60, que vai ser um grande modificador de situações extremas, né, especialmente nos casos zigomáticos duplos, né. Região apical. Eu sempre gostei da região apical do implante geração 1 da SIM. Na geração 2, o ápice continuou bom, só que ele tinha um comprimento imbricável de 10 milímetros, então se tinha uma perfuração de 20, de 15, ele só ia entrar 10 milímetros. Com essa modificação atual, ele acaba tendo um ápice congruente com o corpo, né? Então, tudo que você tiver de osteotomia, você vai ter de ancoragem. Então isso facilita bastante, especialmente nos casos extremos, né? Esse ápice ele é agressivo, trava bem, mas não é aquele ápice feito para osso tipo 4, né? Como o ápice do Epicut. Então a gente sabe que o zigomático é um osso mais denso, um osso de alta densidade, espiras menores, com passo de rosca menor, a gente consegue ter um controle maior para controlar o torque sem exercer excesso de pressão para potencialmente gerar fratura no zigomático, né? Então isso é muito importante. Então esse ápice ele ficou realmente sensacional. A gente consegue bons travamentos, altos torques, sem compressão excessiva. Outra questão, a gente já na aula de complicações vai ser colocado, mas só antecipando aqui, casos de pacientes face menor, eu já tive casos de pegar o paciente, o menor implante que eu tinha naquele caso era 32,5, você medir, dá 30, né? Aí você coloca o implante de 2,5, você quer enterrar um pouquinho mais e fica aquela pontinha na região externa do osso zigomático. Se esse ápice ele é arredondado, ele vai ser inócuo àquela região, né? Mas claro que nesse caso especial, só um exemplo para colocar, deixar didático, foi feita uma superinstrumentação que o paciente via que ficava palpável aqui. Então nesse caso foi feita uma apsectomia desse ápice. Mas eu quero colocar aqui para você o seguinte, o ápice do implante zigomático ele tem que ser feito para ficar pontualmente, ligeiramente palpável, né? Então por isso ele tem que ser arredondado e liso, para não gerar reação de atrito na região do tecido mole.
Então, assim também, ela é muito assertiva em desenvolver um portfólio grande de comprimentos de implante. A gente já viu isso em outras aulas, da importância, né? Então, esse novo sistema, ele acaba tendo também essa grande quantidade de implantes, de comprimentos. E a atenção que nós temos aqui é em relação ao mini pilar. Quando você pensa na técnica Longford Standard, né? Quando você usa hexágono interno ou cone Morse, quanto maior o comprimento do teu abutment, mais vai indo para trás a emergência do parafuso protético. Então vai diminuindo o cantilever da prótese, que é uma coisa boa. No zigomático, esse efeito também vai ocorrer. Só que ele vai ocorrer em relação ao desvio de palatal para vestibular, né? Então no hexágono externo, qual que é a vantagem do hexágono externo? Né? Temos vantagens e desvantagens, né? A desvantagem, tem que usar montador, tem que colocar a posição final exatamente no comprimento, tem que casar com a cabeça do implante, mas a posição final do hexágono você corrige só a altura com o mini pilar. No hexágono interno a gente vai ter uma situação como essa. Quanto maior o comprimento do meu mini pilar, mais ele vai deslocar a cabeça do parafuso para a palatina. Então nesses casos a gente sempre recomenda você enterrar um pouquinho o implante, deixar ele um pouquinho mais para baixo, para quando colocar o mini pilar ele compensar essa relação. Tá? Vamos falar agora então do kit cirúrgico. O kit cirúrgico ele sofreu também uma série de alterações, né? Temos aqui as brocas agora são revestidas com o DLC, né? Que é um material que melhora ali a durabilidade, diminui o atrito, o aquecimento ósseo. Não, todas as brocas agora vão ter esse revestimento, que é uma coisa muito boa. E esse kit ele vai ter basicamente alguns componentes. Tem uma pequena broca lança, para quando você quiser iniciar a perfuração no rebordo com uma broca mais curta, com a broca lança, isso é possível. Temos aqui a broca lança em formato de piloto, né? A gente fala que é a lança piloto, que é a broca A. Essa broca é aquela broca que eu coloquei nas outras aulas, né? Que ao invés de usar a broca esférica, eu tinha feito um protótipo, essa broca agora entrou em linha. Ela está disponível para você comprar. Qual que é a vantagem dela? É que você entra através do rebordo e já vai em direção ao zigoma. Então a perfuração, como ela é lança, ela não fica escorregando quando você encontra uma superfície que é oblíqua, né? Então ela cravou no osso, você aciona, ela vai lá e continua a perfuração, tá? Aqui a broca em uso, ó, entrando no rebordo, aí você exterioriza e ela volta para o corpo do zigoma. Aqui eu comparando, né, a gente sempre trabalha com os protótipos, né? Então estou tentando simular a relação da broca em relação ao rebordo, né? Mimetizando o que foi planejado no software. E ela vai em direção ao corpo do zigoma. Na sequência, nós temos ali então a broca B, que é uma broca que o ápice dela vai encaixar na osteotomia prévia da broca lança, e essa broca é a broca que você vai até o final. Caso você veja que precisa ir até o final, alguns casos realmente não precisa, né? Casos bem volumosos, zigomas amplos, não precisa, você entrou lá 10, 15 milímetros, é o suficiente. Casos zigomáticos mais finos, você tem que usar todas as corticais. Você vai até sentir que a broca saiu. E você vai sair dessa broca. A broca lança, que é pontuda, se você transfixar, ela pode furar a pele. Já essa broca 2, que a ponta é um pouco mais romba, ela é feita para você transfixar com mais segurança. Então, obviamente que essa sequência de brocas, a gente não costuma colocar uma receita de bolo. Claro que em manuais é exigido, até por questão normativa, que se tenha ali um guia, né, um roadmap, mas a gente sempre prefere deixar para que cada situação nos dite até qual broca você vai. E a ordem é, vai com a broca lança, com a broca 2 até o final, mede, tá na dúvida, já vai com o implante. Se o implante travar demais, você tira, fresa um pouco mais e vai com o implante, tá? A gente tenta sempre evitar a superfresagem, porque ela é irreversível. A subfresagem é reversível. No kit, assim também, ela não disponibiliza a broca curta já nos kits que vem padrão, mas você pode comprar de maneira avulsa. O que chamou a atenção desse kit é que ele não tem mais protetores labiais. Então, quando você tem só as brocas longas, eventualmente você pode precisar do protetor labial. Mas se você tiver broca longa e curta, é bem provável que você não precise mais dos protetores labiais, tá? Outra mudança que nós temos aqui é que assim, ela entrevistou muitos cirurgiões e alguns deles, eu por exemplo, costumo sempre entrar
através do rebordo com a broca lança piloto, que é a broca 1, e já vou no corpo do zigoma. Mas tem muito cirurgião que preferia primeiro fazer o ponto de apoio lá no ápice, quando a anatomia permite, obviamente, e eu, em alguns casos faço assim também, é uma condição que depende de cada situação clínica. Aí você faz um orifício lá na entrada do zigoma, entrando não no seio maxilar, obviamente cada caso é um caso, e a partir daí você coloca esse orifício, você coloca a broca seguinte, que é a broca diamantada, né, que é a broca cilíndrica diamantada. Vou mostrar uma imagem de como é que é essa broca. Essa broca diamantada, ela tem na sua ponta final, ela é inerte, só para você alocar nesse orifício que você fez inicialmente com a broca cilíndrica, que é essa broca que está em ação aí, ó. Você vai lá, define, elege um ponto de entrada, faz um orifício. Broca esférica cilíndrica sem nenhum tipo de artefato diferente, você já conhece. Fez o seu orifício lá na entrada do zigoma, ou nesse caso aí, você está vendo a entrada do seio maxilar também, né? Você vai com essa broca. Essa broca, ela é muito importante você entender. Ela é feita para corte lateral. Você não vai entrar com ela igual uma broca convencional. Você vai posicionar o ápice no orifício feito pela broca esférica e você vai deitar essa broca para fazer a sua canaleta no rebordo. Então essa broca ela tem um desenho, e ela foi desenhada para essa forma aqui, ó. Você encaixa no orifício e coloca ela para ter um corte lateral. É dessa forma que você deve utilizar essa broca aí. Então ela tem bastante ranhuras de diamante, ela corta super bem. E a vantagem que nós temos é que ela preserva o seio maxilar, né? A membrana sinusal a nível de rebordo, que é a parte mais crítica, ela está preservada. Lá na região apical não tem problema você romper a membrana, né? Lá para cima não vai ter contato com o meio bucal. Agora, você romper demais a membrana a nível de rebordo, você procura evitar, para evitar complicações, né? Aí o caso da osteotomia feita, você percebe lá que a membrana sinusal foi preservada. E aqui a sonda de mensuração, o profundímetro, onde você vai mensurar para escolher qual implante que você vai usar. Para fazer a instalação, não temos mais montadores, então você vai utilizar as conexões internas, que é a mesma conexão que você tem no kit Epicut ou demais kits com conexões internas Morse, né? Então você pode usar o contra-ângulo, associando a peça para o contra-ângulo, a essas conexões, ou ir com a chave de instalação, que é a nossa preferência. Por que preferimos a chave de instalação manual? Porque a gente gosta sempre de sentir o torque, e às vezes fazer contra-torque, torque, contra-torque e torque, para fazer como se o teu próprio implante fizesse um macho de rosca, né? Então dessa forma você vai lá e vai fazer a instalação do seu implante com essa chave de instalação. Ela, de acordo com os testes mecânicos, né, ela suporta bastante torque, assim, próximo a 200, se eu não me engano, foi o que foi encontrado. Mas você nunca vai utilizar esse tipo de torque em nossos pacientes, né? A gente sempre recomenda aí, não tem por que você exceder torques de 60 newtons, né? Então esse é o novo implante. A gente gostou bastante dos casos que operamos até então. Todos os casos nós se integraram, pacientes estão até agora com boa estabilidade tecidual, follow-up aí de basicamente 10 meses, 1 ano, né? Muito cedo para conclusões extraordinárias, mas do nosso ponto de vista ele faz sentido, levando em consideração o seu desenho, o que a gente encontra na clínica e as percepções cirúrgicas que temos utilizado. A atualização de sistemas de implante zigomático, recomendo que todos assistam desde as aulas prévias até essa daqui. É bom você entender a evolução da técnica e a evolução dos sistemas, para que você tenha também um raciocínio crítico de entender que tudo que está sendo feito está indo de encontro à evolução da técnica. E nós temos que estar acompanhando a evolução da técnica através dos implantes, dos kits, das brocas instrumentais. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.